ser dependente dos Estados Unidos, um caminho para ser independente, soberano, tomar em suas mãos seu destino. Democraticamente, ou as elites impunham ditaduras. Vamos lembrar que o nosso país, nosso povo, a classe trabalhadora, principalmente as classes trabalhadoras, viveram a metade da República em ditadura. Até 1930, o Brasil não era uma democracia. Ele tinha... A mulher não votava, se a mulher não votava, 50% não votava. O analfabeto não votava. Portanto, quase 90% da população não votava. E a mulher só votou em 46. 46, faz pouco tempo que a mulher tem direito. E o analfabeto só em 88. Em 34 teve uma constituinte, depois de uma revolução do governo provisório que Getúlio comandou de 4 anos. Essa constituinte deu direito de voto para a mulher, mas com uma condição, que o marido autorizasse. Vocês sabem qual foi o resultado. Esse país viveu em ditadura de 37 a 46, de 64 até 85, 86. E o governo Dutra, que foi de 46 a 50, foi um governo anti-operário, repressivo, proibiu a greve, legalizou o Partido Comunista. A classe trabalhadora brasileira é muito recente. O Brasil, há 120 anos atrás, era uma fazenda. A escravidão era um regime de trabalho. Em 17, depois da Primeira Guerra Mundial, o Brasil começa a se industrializar e começa a surgir uma classe trabalhadora, porque antes nós tínhamos escravos, senhores e alguns homens livres, comerciantes, importadores, artesãos e a elite, a nobreza do Império e a aristocracia rural, que continuou governando até 30, São Paulo e o Rio. E a imensa maioria dos brasileiros viviam na zona rural, na meia, na terça, numa servidão. Porque no Brasil se aboliu a escravidão, mas não se deu terra. Pelo contrário, fizeram uma lei de terra que impediu o acesso à terra dos trabalhadores. Mas como a Inglaterra dominava o mundo e precisava de mercados, de matérias-primas, ela construiu ferrovias, telégrafo, portos, bancos e urbanizou as cidades brasileiras. Quando chegou a Primeira Guerra Mundial, milhões de europeus migraram para o Brasil entre 1890 e 1920. Esses imigrantes, mais a guerra que impediu a importação, mais o telégrafo, a ferrovia, permitiu começar a surgir a urbanização e as primeiras fábricas, as primeiras greves e o anarco-sindicalismo. Os primeiros sindicatos no Brasil eram anarquistas. E eram operários que vinham do exterior, da Catalunha, da Galícia, de Portugal, de várias regiões da Itália. Tanto é que se vocês pegarem os jornais dessas greves, eles não estão escritos em português. Essa primeira greve, que foi vitoriosa, em São Paulo e no Rio, que criou a primeira central sindical, foi reprimida barbaramente. Os líderes foram deportados, porque eram estrangeiros, entre aspas, foram deportados, muitos foram assassinados e os sindicatos foram destruídos. Isso vai acontecer em 35 de novo, vai acontecer em 37, vai acontecer em 64. Então a luta da classe trabalhadora. Por que a classe trabalhadora foi se transformando em maioria? Porque o próprio desenvolvimento do capitalismo tecnológico, a urbanização, a industrialização, que não foi feita reforma agrária, então o êxito rural para as grandes cidades produziu a classe trabalhadora na década de 70, que é que diz respeito a nós. Em 70, surgem as primeiras grandes greves operárias no Brasil, porque na década de 60, a classe trabalhadora apoiou as reformas
escolas de base do JAM. Vamos lembrar que o Brasil começa a se industrializar, porque nesse país, durante 20 anos, se discutiu, parece absurdo hoje, que o Brasil não podia se industrializar porque o nosso povo não era capaz de ter cultura para se industrializar porque não era branco. E se fez política de Estado para branquear a população. Mas Getúlio Vargas, para entrar na guerra, exige dos americanos duas coisas: aço e energia. Como hoje a inteligência artificial, a robótica, o 5G é o futuro, na década de 20, 30 e 40, quem tivesse carvão, ferro, aço, quem tivesse energia, se industrializava. E o Getúlio, depois, no segundo governo dele, fundou a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES, a Canex, que é o Ministério das Relações Exteriores hoje, e a SUMOC, que é o Banco Central, que fundou o Brasil moderno. Fundou um Estado autônomo, independente, capaz de tomar em suas mãos o desenvolvimento. E os trabalhadores vieram lutando para conquistar direitos. Porque uma das razões da greve de 17 é que se trabalhava 12, 14 horas e as crianças trabalhavam e as grávidas trabalhavam. E não havia direito nenhum. Todas as conquistas dessas lutas de 17 estão escritas na Constituição de 88, depois de 24 anos de ditadura. Vamos lembrar que a ditadura foi dada depois de 3 tentativas de golpe. Quando Getúlio ganhou em 50 nos braços do povo, como o Lula vai ganhar no ano que vem, eles tentaram não dar posse para o Getúlio. Inventaram que era preciso ter maioria absoluta, que não estava na Constituição. Naquela época, ganhava quem tinha mais voto, podia ser 31%, estava eleito, desde que fosse mais votado. Quando o Juscelino ganhou em 55, depois que eles levaram o Getúlio ao suicídio, deram um golpe de Estado, só não triunfou porque o povo tomou as ruas das grandes cidades, empastelou os jornais da direita, invadiu os partidos da direita. Eles deram um golpe contra o Juscelino, que um contragolpe do general Lott evitou. Em 61, quando o Jânio renunciou, eles deram um golpe. O Brizola, que governou o Rio 2 vezes, armou o povo de Porto Alegre com o apoio da Brigada Militar, que é a força que era a PM de hoje, sempre chamou Brigada lá, antes era a Força Pública, e com o apoio de uma parte do Terceiro Exército que impediu o golpe. E veio o parlamentarismo, que o povo derrotou nas urnas em 63. Então, o nosso povo, a classe trabalhadora, votou no PTB de 46 e 64. Para a época era um partido progressista, nacionalista, trabalhista, mas também de grandes empresários. E votou no MDB. Como é que surge o MDB? Veja bem, a ditadura deu golpe. Ela disse que tinha apoio do povo. Eles fizeram grandes marchas. Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com apoio da CNBB daquela época, da Igreja Católica. E derrubaram o governo do Jânio. Mas teve eleição no Rio e em Minas, porque a eleição para governador naquela época não era no mesmo ano, podia ser em anos diferentes. Quem ganhou no Rio e em Minas? A oposição. O que a ditadura fez? Já tinha violado a Constituição, caçado, assassinado, perseguido, fechado os sindicatos, fechado as ligas camponesas, fechado as universidades, demitindo milhares de professores, demitindo 700 e tantos oficiais das Forças Armadas e reprimiram todo tipo de luta. O povo votou contra a ditadura. E em 65, o Juscelino ia ganhar a eleição. Eles acabaram com a eleição para presidente, acabaram com os partidos políticos, para governador, para prefeito de capital e área de segurança nacional. Onde tinha refinaria, era a área de segurança nacional. Mas o que aconteceu? Quem que saiu nas ruas? Primeiro os estudantes. Depois a luta da caristia em todos os bairros das grandes cidades, comandado pelas mulheres, pelas SEBs, pelas pastorais, pelos sindicatos. E ressurge o sindicalismo, reconstrói-se a UNE e o povo começa a tomar as ruas da grande cidade contra a ditadura.
E surge a resistência armada à ditadura. O que a ditadura faz? Dá um outro golpe, o adicional do município. E durante 5 anos, se reprimiu nesse país qualquer oposição. E o que aconteceu em 74 quando teve eleição? O povo elegeu 16 de 21 senadores para o MDB e 44% da Câmara. Derrotou a ditadura, que perdeu em 78 de novo. O que ela fez? Deu outro golpe. Fez um pacote de abril. Você vê que golpe não precisa ser militar. Esse golpe contra a presidenta Dilma não foi militar. Se tivesse resistência, seria. Foi parlamentar jurídico. O povo, em 78, deu maioria para o MDB eleger no colégio eleitoral presidente. Que a ditadura fez, mudou o critério de composição dos colégios. Que ela ia perder. E as grandes operárias mudaram a história do Brasil. Depois vem a campanha das diretas. Depois vem as emendas populares da Constituinte. Depois vem a eleição de 89. Como é que o povo votou em 89? 45% dos brasileiros e brasileiras, particularmente as classes trabalhadoras e as classes médio-progressistas, votaram Lula, Brizola, Covas, 45% de voto. E o que aconteceu em 2018, depois de 6 anos de repressão? Porque nós passamos 6 anos reprimidos. Vocês se lembram quando não podia usar a cor vermelha na rua? Não podia sair com essa máscara com a estrela do PT? Não podia pôr a estrela do MST, um boné nas ruas? O processo sumário de exceção política levou o Lula e nós à prisão. Hoje anulado, declarado justo e suspeito. O que o povo fez em 18? Deu 32 milhões de votos para o Haddad. Se somar o voto do Ciro Gomes e o voto do Boulos, dá 42,5%. Então, o povo brasileiro tem lado da soberania, da democracia, da justiça social. O povo brasileiro, nós somos alternativa de governo, porque durante 4 vezes o povo brasileiro elegeu para governar o Brasil. Pode olhar em qualquer país da América Latina, não existe isso. Então, primeiro, nós temos história, raízes. Nós somos filhos da classe trabalhadora brasileira. Nós somos filhos do movimento cristão progressista. Nós somos filhos e filhas do movimento sindical autêntico. Nós somos filhos e filhas daqueles que resistiram à ditadura. E nós somos nacionalistas, somos brasileiros e brasileiras que defendemos o Estado Nacional e a Constituição de 88. Nós não damos importância. Parece que o SUS é uma coisa normal. Não. Qual é o país que tem o SUS na América Latina? A educação pública é gratuita. Eu estava vindo para cá, perguntei se todas as crianças tinham o mesmo uniforme. Merenda escolar, kit escolar, transporte da zona rural, gratuito, até a universidade, porque com o Lula, a universidade se abriu para a classe trabalhadora. Uma conquista da classe trabalhadora. O direito de votar, o direito de fazer essa reunião. Eu vivi e lutei contra a ditadura de 65 até ela cair na Constituição de 88. Fazer uma reunião dessa nos anos de 60 era correr risco de vida. Aliás, como o Bolsonaro quer fazer. Essa é a verdade. Nós esquecemos que nós temos 13º, férias, licença maternidade, seguro-desemprego, PPC, Bolsa Família. Então, a classe trabalhadora que conquistou tudo isso. E está escrito na Constituição, por isso que eles querem revogar. Por que eles querem desmontar o Estado Nacional? O que é o Estado Nacional? São os bancos públicos, são os estatais. É o orçamento que o governo tem. É a força do executivo legislativo de fazer leis, executar o orçamento. Porque se o país tem soberania e independência, é rico como o Brasil, é completamente diferente. E querem retirar essas conquistas da classe trabalhadora.
desmontar o Estado Nacional e querem implantar uma ditadura no país. Não nos iludamos. O Bolsonaro não é o Fernando Henrique, não é o Itamar, não é nem o Collor, não é o Sarney. É o obscurantismo, o negacionismo, a exploração da fé cristã do nosso povo, que é o autoritarismo, a homofobia, o racismo, o desprezo pela cultura, pela ciência, pela educação, a entrega do Brasil para os Estados Unidos, as privatizações. Então é uma encruzilhada. Veja qual a luta que foi feita. Nós temos uma chance, uma oportunidade nas nossas mãos. Voltar a ter um governo, voltar a ter um presidente. O Lula vai ser eleito porque a direita está desmoralizada. O PMDB, o PSDB, o DEM, que apoiaram o golpe, apoiaram o impeachment, elegeram o Bolsonaro, governaram as principais leis que o Bolsonaro aprovou contra o interesse nacional, contra o povo. A vanguarda, os deputados e deputadas mais ativos para essas leis, não eram só do PP, do PL, do PR, eram do PSDB, do DEM e do MDB. Por isso que por que eles não têm um nome, um candidato que empolgue o país? Porque eles são responsáveis pela ponte do futuro do Temer, pelo golpe, pela Lava Jato, são responsáveis pelo governo Bolsonaro também. É verdade que grande parte deles hoje, porque tem um fenômeno, uma realidade no Brasil, melhor falando. Se vocês assistirem a Globo News e não forem brasileiros ou brasileiras, vocês vão achar que é uma televisão de esquerda. Porque ela ataca o Bolsonaro o tempo todo, o racismo do Bolsonaro, a homofobia, a destruição da Amazônia, o ataque à cultura, o ataque à ciência, mas não a política econômica. Sim. Não as reformas neoliberais. Isso mesmo. Mas, na verdade, grande parte da classe média conservadora brasileira, das grandes cidades, é antibolsonarista. Então, nós temos dois tipos de oposição. A oposição progressista, democrática, de esquerda, socialista, popular, e uma oposição de classe média, do empresariado, de parte da elite do país, da Rede Globo, que é também anti-Bolsonaro. O Bolsonaro voltou, vocês têm acompanhado, voltou. O que aconteceu com o Bolsonaro? Ele tentou dar o golpe de Estado, dia 7 de setembro, foi derrotado. Mas vamos lembrar que grande parte da derrota, como uma parte importante, foi por causa do Supremo, da maioria do Congresso, por causa da mídia. A mesma mídia que nos atacou sempre, mas ela se opôs. Por isso que é necessário uma frente democrática, porque nós não estamos tratando só de enfrentar um presidente que nós queremos derrotar, nós está em risco a democracia. Isso é que explica a aliança com o General Lula. A questão democrática. Porque a questão das reformas estruturais já é uma questão que vai depender só de nós. Agora a questão da defesa do Estado democrático amplia. E mais, como nós temos, na verdade, de certa forma, uma tutela militar sobre o país, porque quando um general que comanda faz um Twitter que o Supremo não pode dar um habeas corpus que era de direito, ou quando 3 comandantes assinam uma nota comemorando dia 31 de março, algo está errado, porque isso nenhum país do mundo pode. Então nós temos que ver que nós estamos enfrentando um governo autoritário, que tem milícias, que está armando, ele falou agora que ele está armando, falou CCC, né? Clubes de tiro, caçadores e torcedores. São 600 mil. São milhões de armas que estão sendo vendidas no Brasil. É por isso que nós temos que não só criar, como fazer, que é a nossa tarefa, uma campanha popular. O que aconteceu? Um partido como o PT, que é muito jovem, nós chegamos no governo com 22 anos de idade. Quando foi isso? Lógico que muitos de nós já estavam na política, como é o meu caso,
há 40 anos, hoje já faz 60 anos. Mas nós chegamos muito jovem. E o partido organizado, mas muito pouco organizado ainda. E a classe trabalhadora passou por uma devastação nos últimos anos. Não só porque a metade dos trabalhadores estão desempregados na informalidade ou no trabalho precário, como houve automação, robotização, terceirização, reforma trabalhista, reforma da Previdência, cassação da Dilma, prisão do Lula. Imagina o estado de espírito depois de tudo isso. É muito importante o estado de espírito nosso. Se nós estamos com autoestima, se nós estamos otimistas, ou se nós estamos deprimidos, estamos pessimistas. Qualquer um de nós, para qualquer coisa, para a vida familiar, para estudar, para a vida profissional, né? Para a vida amorosa, afetiva. E o nosso povo está assistindo as consequências de tudo isso, a desmoralização do Brasil no mundo. Uma das grandes provas da liderança do Lula é a viagem que ele fez pelo mundo, que ele é recebido como estadista, como presidente. Em todos os países que ele passou, isso já dá para nós uma vantagem muito grande nessa eleição também. Então nós temos que ter consciência que nós, ao assumirmos governo de estados, municípios, mandatos, a presidência da República, e as mudanças que aconteceram no mundo do trabalho, nós saímos dos bairros. Não saímos totalmente, porque aqui mesmo dezenas de companheiros e companheiras estão nos bairros, estão trabalhando tudo. Mas comparado com o que era antes, quem entrou nos bairros? A direita, os vereadores, os prefeitos e as igrejas neopentecostais. Não tem nada a ver quando eu falo que as igrejas neopentecostais estão nos bairros, que eles não possam fazer política. Eles podem fazer política sim, eles têm o direito de fazer política. Não tem nada a ver com a religião. Cada um tem sua religião, todas no Brasil têm liberdade. Mas é uma realidade política que eles são conservadores, antipetistas e muitas vezes, inclusive, têm uma visão da elite sobre a economia, vamos dizer assim, neoliberal. E essa cultura política autoritária, neoliberal, penetrou muito nas classes populares. Então nós temos um desafio de fazer uma virada para os bairros, voltar para os bairros, formar comitês populares, fazer campanha nos bairros e mais, ocupar as redes. Porque além dessa questão dos bairros, tem essa grande revolução tecnológica que são as redes. Que aliás é a arma que ele usou, aliás usaram, nós aqui não percebemos. Aí foi um erro nosso. Em 2008, o Obama estava perdendo a eleição por causa das redes, ele percebeu. Em 2016, o Brexit foi por causa das redes. E a vitória do Trump. E aqui nós apanhamos 16, 18 e 20 nas redes. Agora estamos começando. Que candidato nós temos? Apoio popular nós temos. Nós somos alternativa de governo. Quem faz 32 milhões de votos em 18 naquela circunstância? O Lula hoje tem 55 milhões de votos. Agora, se nós não fizermos uma campanha popular, não nos prepararmos para o enfrentamento, que haverá enfrentamento, ele já está negando as urnas, já está dizendo que vai ter fraude, já está dizendo que não vai aceitar o resultado, já está atacando, ontem mesmo atacou os ministros supremos de novo. Então, ele, ao mesmo tempo, ele dá auxílio Brasil, antecipação por garantia, 13º antecipado, faz um programa propaganda Minha Casa Minha Vida, faz grandes investimentos no Nordeste, mas ele faz política. Ele faz política e conspira, faz política e conspira. Então, meus companheiros e minhas companheiras, com a consciência que nós somos alternativa de governo, que nós vamos vencer, vamos governar o Brasil, que o Lula é a única liderança que tem no Brasil. Se você falar para qualquer pessoa, não, o Leite vai governar o Brasil, o Dória vai governar o Brasil, a Tete vai governar o Brasil, o outro vai governar o Brasil, não tem credibilidade, não tem legitimidade. É o Bolsonaro e o Lula. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa de hoje em São Paulo, espontânea, em São Paulo, dá 60% de voto entre o Lula e o Bolsonaro. Espontâneo, então não tem terceira via. Nós temos que ganhar no Rio mais de 1 milhão de votos.
um trem seguindo, se empatar em São Paulo, porque em São Paulo o Bolsonaro ganhou com 7 milhões de votos, está empatado. Já é uma vitória nossa e ganhar no Nordeste. E temos que trabalhar para ganhar essa eleição. Se possível, é improvável, no primeiro turno. E nos preparar para a batalha depois da vitória. Ele primeiro e segundo turno, ele vai tentar estabilizar e depois até a posse ele vai tentar. Então a organização da campanha, a organização dos comitês populares, em torno de nossas candidatas, nossos candidatos, a deputada, a senador, nosso candidato a governador, nos eixos do PSB, nosso candidato a senador, André Siciliano, a nossa candidata, os nossos candidatos que estão aqui hoje, isso é fundamental. E fortalecer o PT também, fortalecer os sindicatos, as associações, os movimentos culturais, movimentos contra o racismo, movimento LGBTQIA+, fortalecer os movimentos de mulheres e conversar com o povo. Veja bem, eu às vezes estou viajando, fui num sindicato e uma menina que estava atendendo, era atendente no sindicato, me chamou, falou para mim assim: diga para o Lula que eu estou me formando esse ano, graças a ele, que eu toda semana reúno um grupo de amigas para convencer a votar nele. Depois eu estava também fazendo uma atividade pública na rua, uma senhora veio me abraçar, tudo e tal, falando dos filhos dela, tudo que o Lula fez, e falou: eu reuni um grupo de amigas minhas para fazer a recuperação das crianças por causa da pandemia, que ela foi professora, aposentada. E com isso eu convenço as mães a votar no Lula. Ou seja, nós temos que conversar com o povo, porque ele penetrou muito no povo as ideias de direita, reacionária, conservadora. E também o que nós sofremos de ataque de 2013 a 2019 era para nós. O nível de consciência política do nosso povo é alto, porque muitas vezes falam para nós: o povo brasileiro é conservador. É verdade, o povo elegeu o Jânio Quadros, o povo elegeu o Collor, o povo elegeu o Bolsonaro. Você vê, o Jânio foi o candidato das elites, o Collor, candidato das elites, o Bolsonaro, candidato. Nós não temos nenhuma responsabilidade nisso. As esquerdas brasileiras, os nacionalistas progressistas, votaram no Getúlio, no Juscelino, votaram no Jânio, votaram, depois votaram nós 4. Não é pouca coisa ganhar 4 vezes a presidência da República. Agora, olhando para trás, é quase inacreditável, mas o povo nos deu e agora vai nos dar de novo. Então imagina qual é a nossa responsabilidade. É maior que combater a pobreza e a fome, a desigualdade social, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. 1/3 da nossa riqueza fica na mão de 2 milhões de brasileiros. Vocês imaginam uma coisa dessa? E a metade da nossa riqueza na mão de 20 milhões de brasileiros. A classe trabalhadora brasileira que está desempregada, está no trabalho precário, na informalidade, grande parte, ela ainda paga impostos e paga juros altíssimos. Compra uma televisão a prazo, 50%, 70% de juros. Mesmo que a inflação com 10% é uma ação. Quem paga imposto nesse país? Quem paga imposto de imposto de renda tem R$5 à esquerda. Mal dá para pagar. Todo mês a gente tem que fechar. Luz, água, telefone, condomínio, gasolina, quem tem carro, transporte que está caro, cesta básica. Nem vou falar agora dos preços agora. Não fecha a conta. Escola, que sempre tem despesa, mesmo que você estude na escola pública. Aí tem imposto de renda. Agora, acima de 6 mil, todo mundo paga a mesma coisa, mas é um absurdo. Você ganha 6 mil, você paga 7 mil, ganha 60 mil, 600 mil, 6 milhões, 60 milhões. Isso não existe no mundo. E no mundo não se cobra imposto como se cobra no Brasil sobre bens e serviços. Aqui o ICMS sobre luz, combustível, telefonia, é 2/3 da arrecadação do governo estadual. Mas quem paga é o povo.
Então o povo já ganha pouco, aí você toma dele uma parte de imposto, toma outra parte de juros, aí não tem consumo. Por que o Brasil não cresce? Por causa da concentração de renda. Porque o Brasil tem país mais rico que o Brasil? Eu não conheço. Eu não conheço país mais rico que o Brasil. Esse país tem indústria de base. Temos agricultura, nós somos exportadores de alimentos, de carne, nós temos energia. O Nordeste hoje, se o Brasil apagar, o Nordeste continua aceso com energia eólica. Nós temos capacidade científica e tecnológica, a Petrobras, a exploração de águas profundas, enriquecimento de urânio, por aí vai. Então, para construir 20 milhões de casas, fazer 50% de saneamento, reformar nossa infraestrutura, porque 1/3 dos brasileiros não tem os bens básicos que os outros 2/3. Os outros 2/3 têm desigualmente. Para isso, o Brasil tem tudo para. Por que não faz? Porque a renda é concentrada e porque o povo paga juros e imposto e não fica com a sua renda. E o orçamento da União, 33% da nossa riqueza vai para os governos. É muita coisa. O que acontece? Esse ano nós vamos pagar, porque aumentou o juros de 2% para 12,5% na taxa Selic, que o juro que nós pagamos real dá 25%, 28%. Nós vamos pagar 500 milhões a mais, bilhões a mais de juros da dívida pública para 17 mil pessoas físicas e jurídicas. Se você reunir todo mundo que investe em fundos, todo mundo que está em fundos de pensão, dá 15 milhões de pessoas. 10 anos disso é 5 milhões. Está tudo errado. Agora, para mudar isso, você tem uma maioria na Câmara e no Senado. Então, essa eleição é a eleição de eleger deputados e senadores. Não é só de eleger o Lula. E eleger governadores. O Lula precisa de governadores aliados de Minas, São Paulo e Rio, e precisa ganhar o Nordeste para equilibrar os governadores bolsonaristas que vão ser reeleitos. E o Brasil pesa no mundo. Porque vocês se lembram do governo Lula? Nós estávamos integrando. Por que deram o golpe em nós? Por causa do pré-sal. Por que pré-sal? Porque o pré-sal é uma riqueza. Essa garrafa está cheia. Você pode ficar com toda essa riqueza aqui e essa aqui dá para as empresas, você pode fazer o contrário. Ficar com essa riqueza e dar tudo isso aqui para as empresas. O que está acontecendo agora? Estão dando tudo isso aqui para as empresas privadas e cada vez o Brasil fica com menos da riqueza do território. Por que o Lula queria fazer um fundo soberano? Aliás, Maricá tem. Como a Arábia Saudita tem, a Noruega tem. Ah, quando você tem uma riqueza, quer pedir? No Rio também, você ainda está lembrando que tem. Quando você tem uma riqueza mineral, óleo e gás, ou você tem micro, que também é uma bela riqueza, ou você tem a tecnologia, você tem que durante 10 anos ficar com o máximo possível dela como renda da nação para investir no quê? Porque é o mais importante nos próximos 10 anos: educação, ciência e tecnologia. Sem resolver isso, não vamos lugar nenhum. Porque imagina a transformação que o mundo vai sofrer nos próximos 10 anos. Nós já vimos que sofreu nesses 20 anos. Por causa do pré-sal, por causa da integração sul-americana, por causa dos BRIC, o mundo hoje é asiático. Vocês já perceberam que 80% da população do mundo não é cristã e não é ocidental? Que a China e a Índia, mais a Nigéria, a Indonésia, a Indonésia e o Paquistão têm quase 600 milhões de habitantes. A China e a Índia têm quase 3 bilhões. Só para ter uma ideia. O mundo é asiático. Os BRICS era a coisa mais importante, porque a China pode trazer para nós tecnologia. Do Equador até o Uruguai, 2/3 das exportações já são para a China. E mais da metade do investimento já é chinês. Então, o Bolsonaro quer levar o Brasil para os Estados Unidos. Nós não temos que brigar com os Estados Unidos. Mas a nossa integração é com a África, é com o mundo árabe e é com a Ásia. O que o Lula estava fazendo nessa mudança do pré-sal, na integração, porque
Quando você fala que vai integrar o Brasil com a América do Sul, significa que você vai criar um mercado de 400 milhões do tamanho da União Europeia. Que o Brasil vai exportar tecnologia, serviços, capitais, que é o que faz o país crescer. O que é exportar tecnologia? Ferrovia, rodovia, aeroporto, refinarias, gasoduto, hidroelétricas, termoelétricas, estaleiros, siderúrgicas. Que o Brasil já estava começando. A Lava Jato destruiu tudo isso. Perdemos pressão, eles querem privatizar a Petrobras, puseram nossas Forças Armadas sob o comando sul dos Estados Unidos e da OTAN, passando a defender a política externa do Trump, tudo contra o interesse nacional. É por isso que teve golpe. Não tem nada a ver com corrupção. Não tem corrupção no governo Bolsonaro, é de morrer de rir. Vamos lembrar que derrubaram o Getúlio, acusando ele de corrupto. O Juscelino, né, 2 tentativas de golpe de Estado em 57, mesma coisa. Elegeram o Jânio e o Collor para quê? Para acabar com o quê? A corrupção. A vassourinha e os marajá. Nunca se roubou tanto como no governo Collor e do Jânio. A ditadura deu golpe contra a corrupção e a subversão. Não foi contra a subversão e a corrupção. Todo mundo que viveu a ditadura roubava, não podia investigar, não podia publicar em jornal, e quem não fizesse, podia ser morto. 21 anos de assalto aos cofres públicos. Então isso é uma hipocrisia. Diz que a Lava Jato ia acabar com a corrupção. Queria tirar-nos do governo e nos destruir. Então, meus companheiros e minhas companheiras, minha mensagem é, em primeiro lugar, de esperança. Nós vamos vencer. O Lula vai ser presidente. O Lula vai ser presidente. Agora, está nas nossas mãos. Depende de cada um de nós. Cada um de nós. Depende do trabalho que nós vamos fazer. O tempo passa rápido. Vocês já perceberam que daqui a pouquinho falta só 5 meses? Isso. Semana que vem já é 5 meses e meio. O tempo passa rápido. Então nós temos que correr para organizar essa campanha. Segunda mensagem. É mais fácil ganhar que governar. Já sabemos. Já temos experiência. É muito difícil ganhar, mas é mais difícil governar. Então vamos nos preparar para depois também sustentar o governo, defender o governo e também porque o governo é disputado, vocês sabem. Todo mundo que apoia quer uma política, um programa, um interesse. E nós temos que defender os interesses da classe trabalhadora, o nosso programa político. Lógico que nós vamos fazer aliança, vamos fazer uma frente, vamos fazer um programa de frente. Mas o governo, e nós sabemos o que vai acontecer com o Brasil em janeiro. Vai acabar o ódio, a violência, a perseguição, vai voltar a ser prioridade a saúde, a educação, a cultura, a ciência, a tecnologia, o meio ambiente. O Brasil vai ser respeitado no exterior, vai se combater a pobreza e vai se retomar o papel dos bancos públicos, da Petrobras. Esse país vai crescer e vamos pensar em ficar no governo de novo uns 20 anos. Muito obrigado. Valeu.